Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje esse vídeo é o número 251. Então, Livro dos Médiuns, capítulo 28, do charlatanismo e do embuste. Tema maravilhoso. Tema maravilhoso e que nos condiciona meio de muito aprendizado, né? Nós conseguimos aprender muito através desses temas do charlatanismo e do embuste. E aqui, nesse tema, Kardec trata dos médios interesseiros. Olha só, médios interesseiros. Será que existe médios interesseiros no Brasil? Vamos falar no Brasil. E também das fraudes espíritas. Nossa Senhora. Jesus, Maria, José. Isso é uma aprovação, sabe? Eu acho que isso não é nem uma responsabilidade que me conferiram, e sim uma prova, porque não é possível. Mas Deus não dá fardo maior que a gente consiga carregar, né? Então, médios interesseiros primeiro, né? Do capítulo 28, do tema do charlatanismo e do embuste. Aí, Kardec, ele faz um comentário, né? Maravilhoso. Creio que esse comentário não seja nem de Kardec, e sim dos bons espíritos, né? Mas tudo bem. Então, na questão 304, como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Então, olha para você ver, Kardec, na verdade é Kardec mesmo. Naquele ano, quando ele, com os bons espíritos, escreveu, né, compilou o livro dos médiuns, então, naquele ano, né, obviamente, Kardec, em 15 de janeiro de 1861, né? Em 1861, Kardec sabia que os embustes surgiriam, que os charlatãos, que os mistificadores, que os impostores apareceriam. Kardec sabia em 1861 que os médiuns interesseiros apareceriam, surgiriam.
Por isso, se precavendo, vamos assim dizer, elaborou ele, com a ajuda dos bons espíritos, esse capítulo praticamente todo, porque médios interesseiros e fraudes espíritas. Porque nós não podemos ser assim tão imprevidentes, imprudentes, irresponsáveis, ao ponto de tudo culpar os espíritos. Porque é natural que o médium, quase sempre, ele dá o primeiro passo na direção do bem quanto na direção do mal. É óbvio que aquele que começa através da teoria e não da prática, ele consegue discernir o que é certo e o que é errado. Mas nós temos o hábito de dizer: quem não tem conhecimento do que é certo, do que é errado? Eu costumo dizer aqui, faz parte do estudo, gente. Eu costumo dizer aqui, você não sabe o que é certo nem o que é errado? Não. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Tudo bem. Eu vou colocar uma cascavel ali, uma jiboia. Não, jiboia não. Vou colocar uma naja. É aquela que se morde, ela é peçonhenta, se ela morde, uma meia hora depois a pessoa está morta. Eu vou colocar uma ali e uns 5 metros de distância eu vou colocar um coelhinho bonitinho, branquinho. Eu vou dizer para você se o que você pegar é teu. Pegue e leve embora. Você direto vai ao coelhinho. Aí eu lhe interrogo. Mas por que em vez da naja você pegou o coelhinho? Ah, porque a naja, ela morde e mata. Mas por que ela morde e mata? Você tem conhecimento? Tenho. Oh, mas então você não pode dizer que você é leigo de conhecimento? Todo mundo sabe, gente, o que é certo e o que é errado. Às vezes as pessoas subestimam os desígnios das leis do Criador. Subestimam as próximas existências. Agimos na ignorância porque subestimamos o efeito da causa. Então Kardec, em 1861, quando compilava, a doutrina dos espíritos, principalmente o livro dos médiuns, ele sabia que surgiriam esses charlatões, esses embustes, estes mistificadores. Surgiriam, porque é da natureza evolutiva do ser em processo de evolução num mundo de expiação e de provas. Então Kardec já procurou tratar do assunto no capítulo 28. Tratando-se do assunto, de uma certa forma, orientando
aqueles que realmente desejam agir corretamente, se livrando desses percalços, se livrando dessas intempéries e por aí em diante. Porque Kardec sabia também que milhões de médios charlatões viriam a transformar os dons mediúnicos num meio de exploração comercial. E você não vê hoje em dia, 2023, os pais de santo, os buenas dichas. Você digita no Google esses seres que você tem em mente, você encontra milhares vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo a sorte tua, né, previsões para o ano de 2023, mas é super interessante, né? Eu fico analisando isso. As previsões que esses charlatões fazem são previsões pautadas, desculpa o termo, são previsões pautadas só em desgraça. Perdão do termo. As previsões deles é morte de político, morte de ator, queda de avião, tsunami, maremoto, tufão, terremoto, erupção de vulcão, morte de uma celebridade, morte de outra celebridade, morte de um apresentador de TV, de programa de TV, morte de um papa. Você não vê previsões elaboradas por estas pessoas. 2023, a ciência médica vai descobrir a vacina contra o câncer físico, porque o câncer interno, que é a falta de moral, falta de caráter, isso aí está relacionado à reforma da moral. Então, isso é um outro departamento que nós vamos tratar agora não. Porque se fôssemos tratar, ia longe isso aqui. Mas você não vê previsão. Por exemplo, a medicina vai descobrir uma forma para curar os tetraplégicos. Enfim, a cura da depressão, né? A cura do HIV, né? A AIDS, a cura, vamos pensar também, do Covid. Você não vê ninguém com essas previsões. Mas, perdão do termo, desgraça? Ora, gente, no mundo de expiação e de provas, fazer previsões
de desgraça é a coisa mais fácil. Quem não passa por dificuldades no mundo de provas e expiações e prova? Analise para você ver, no ano de 2022, quantos aviões caiu no mundo. Teve uma pessoa aí que fez uma previsão aí a respeito de um acontecimento aí, por exemplo, a respeito... Desculpa. Teve uma pessoa aí que fez... Desculpa. Teve uma pessoa que fez uma previsão de que o Brasil ia ser, não sei o que lá, ele ia ganhar a Copa. Eu não sei porque eu não estou envolvido com esses assuntos. E o Brasil ia ganhar a Copa. E o Brasil não ganhou. Como que fica isso? E o pior é que esses charlatões são convidados por certos programas de televisão para justificar por que o Brasil não ganhou a Copa. E o pior é que eles conseguem enganar a muitos telespectadores que naquele momento os assistem. Porque são semelhantes que atraem semelhantes, são sensacionalistas, gostam de desgraça, gostam do que não presta. Então eles inventam tanta coisa que acaba convencendo as pessoas. Então, Kardec, como tudo pode tornar-se objeto de exploração, de fato, tudo pode tornar-se objeto de exploração aqui no mundo. Nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Olha que ponto chega. Quando Kardec diz isso, surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Isso mostra que os médios charlatões mistificadores explorar os espíritos. Porque eu não sei se você sabe, tem espíritos que eles são evocados por certos médios em determinadas denominações religiosas, e ali aqueles médios interesseiros encarnados, eles firmam pactos com aqueles espíritos sofredores, principalmente aqueles espíritos que ainda traz na pele a epiderme, a coloração negra da África, os africanos que foram escravizados por vários países no mundo e que ainda continuam na erraticidade, servindo, porque quando aqui no corpo físico, eles serviram muito os brancos e no plano espiritual ainda continuam servindo e são evocados por esses charlatões mistificadores aqui no corpo físico para servi-los. E eles se tornam escravos dos encarnados. É aquilo que eu tenho para dizer. Os preto velhos são escravos dos médios que nas casas de Umbanda trabalham. Podem ignorar o que você quiser a respeito do que você está ouvindo aqui agora. Porque ignorando o que você está
ouvindo, vai te levar você a estudar. Quando surgiu a Umbanda no Brasil? Porque muitos acham que a Umbanda surgiu na África. A Umbanda surgiu no Brasil. Você estudando, você vai aprender que esses espíritos que na Umbanda trabalham são espíritos simples, são espíritos bons, mas escravizados por aqueles que se dizem médiuns, que os têm ali como escravos deles. Façam isso, façam aquilo, façam esse trabalho, façam aquele outro trabalho. É até bom que as pessoas desçam a lenha em mim. É até bom que as pessoas falem mal mesmo. Porque assim as pessoas pesquisam. Como, por exemplo, se você pergunta a uma pessoa, né, de um centro, né, de Umbanda, o que significa macumba? Olha só para você ver. Se você pergunta a uma pessoa que tem 40, 50 anos de denominação Umbanda. Eu trabalho faz 50 anos na Umbanda. Se você perguntar para ele o que é macumba, ele vai te dizer tudo, menos o que eu vou te dizer agora. Macumba, na África, é uma árvore, igual aqui no Brasil, eucalipto. Só que na África, a macumba, que é uma árvore, ela é uma madeira apropriada à confecção de um instrumento que se chama atabaque. Olha só para você ver. É não só o atabaque, como também é uma madeira que os entendidos de instrumentos musical, eles confeccionam vários tipos de instrumento musical. Então, macumba é o nome de uma árvore que existe na África e que eles usam para fazer um instrumento musical. Aí chega alguém com falta de conhecimento e fala para você assim: você sabia que a tua amiga fez macumba para você? Que? Fez macumba para acabar com você. Aí o teu coração vai lá na garganta. Tua amiga não tem conhecimento e você não tem conhecimento. Quando a pessoa me diz assim: Luiz, fulano fez macumba para você, então peça para ele me entregar esse instrumento aqui, porque eu quero agradecê-lo, porque é um instrumento musical. Só que a ignorância de conhecimento leva as pessoas a pensar numa coisa negativa, pejorativa. Mas é a falta de conhecimento. Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então pesquise você. Que significa macumba em
instrumento musical? Qual o instrumento musical é considerado macumba? Qual a origem da macumba? Macumba é uma árvore. Gente, nós temos que estudar, gente. Nós temos que estudar. Porque passa a reencarnação aqui 50, 60, 70 anos ou mais, e a pessoa retorna à pátria espiritual cru de tudo. Isso é inadmissível, perder tanto tempo, né? Então nós vamos para o próximo vídeo, mas você percebe que muitas coisas ainda hão de comentar aqui, né? Nesse capítulo 28 do charlatanismo e do embuste.